Essa conversa de agora é para a gente discutir um pouquinho sobre matrizes ortogonais. Algumas propriedades e principalmente uma caracterização de matrizes ortogonais. Então eu vou pegar os slides aqui para a gente já discutir em cima desses slides. Bem, a gente vai começar com uma discussão para matrizes 2 por 2, mas a definição geral, né, de matriz ortogonal, N por N, é uma matriz que o produto pela sua transposta é a identidade. Obviamente que se o produto de duas matrizes quadradas é a identidade, não importa a ordem, né, uma é inversa da outra. Então, A transposta A ser igual à identidade equivale a vezes A transposta igual à identidade. Então, essa é a definição clássica de uma matriz ortogonal. Algumas propriedades decorrem muito diretamente dessa definição, né? Por exemplo, o determinante mais ou menos 1, preserva produto interno, preserva ângulos, né? Preserva norma, enfim, tem algumas propriedades interessantes, mas o foco de hoje não são essas propriedades, e sim uma caracterização em termos de senos e cossenos, tá? E para começar, a gente vai ver então no R2, R2 por 2, né, o conjunto das matrizes 2 por 2, ou seja, em dimensão 2, o que acontece com esse conceito. Bem, aqui a gente tem dois exemplos, né, A1 e A2, são duas matrizes que trivialmente a gente verifica que são ortogonais, né? Se você multiplica A1 pela sua transposta, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, dá na mesma, né? Como eu comentei, dá identidade, e o mesmo vale para 2. Um detalhe aqui é que A1 tem determinante 1 e A2 tem determinante menos 1. Uma outra observação é que essa matriz A1, ela representa uma rotação no plano, né? Já A2 representa uma rotação junto com uma reflexão, tá? Bem, aqui são dois exemplos de matrizes ortogonais 2 por 2, mas o fato interessante aqui, e que a gente depois vai discutir uma generalização, é que qualquer matriz 2 por 2 é desta forma, ou tem o aspecto de A1, ou tem o aspecto de A2, tá? Então, qualquer matriz 2 por 2 ortogonal pode ser colocada numa dessas formas. Existe um certo θ, tal que ou ela vai assumir esse formato aqui, ou vai assumir esse formato. A ideia para demonstrar isso é razoavelmente simples, né? A gente começa considerando uma matriz genérica, A, B, C, D, 2 por 2, ortogonal. Isso significa, né, como eu já comentei, que o produto pela transposta é a identidade, e quando você faz o produto dessa matriz aqui pela transposta, tanto de um lado quanto do outro, e iguala com a identidade, você obtém essas relações aqui, né? Você obtém aqui que as linhas, ou também as colunas, são vetores unitários, são vetores ortonormais, na verdade, né? Uma coisa que eu tinha esquecido de falar aqui, para uma matriz geral, N por N, ortogonal, é possível verificar também facilmente que as suas colunas são vetores ortonormais no Rn, ou seja, formam uma base ortonormal do Rn. Aqui no caso 2 por 2 a gente verifica isso bem facilmente, tá? Pois bem, agora manipulando essas relações aqui, né, por exemplo, se A ao quadrado mais C ao quadrado igual a 1, então eu posso dizer que A é cosseno de um certo θ e C é o seno de um certo θ, né? Juntando com essas outras relações aqui e com esses produtos internos aqui iguais a zero, a gente chega numa dessas duas expressões, tá? Então, essa conta vocês podem desenvolver depois com um pouquinho mais de calma, tá? Então, tá aí. Agora, antes de passar para o caso geral, para matrizes ortogonais N por N, eu vou só recapitular uma propriedade básica duas propriedades básicas de álgebra linear, colocadas em dois lemas, que são as seguintes. A primeira delas diz que multiplicar uma matriz por um vetor é o mesmo que tomar uma combinação linear das colunas dessa matriz, onde os coeficientes são as componentes do vetor,
tá? Então, multiplicar a matriz A pelo vetor X é uma combinação das colunas de A, cujos coeficientes são justamente as componentes de X, tá? E isso também é muito simples de ver, um resultado básico de álgebra linear. Então, quando você tem aqui a matriz A sendo multiplicada pelo vetor X, fazendo a multiplicação, como você aprendeu lá no primeiro curso básico de álgebra linear, você obtém esse vetor aqui, né? Então, a primeira linha multiplicada aqui pelo vetor X vai dar isso aqui, e assim por diante, tá? Agora, você pode ver facilmente também que dá para desmembrar isso aqui como uma soma, né? Esse vetor aqui você pode desmembrar como uma soma, onde isso aqui vai ser uma parcela, isso aqui é outra, etc. E o x1 aqui em evidência, x2 em evidência, etc. Você vai obter exatamente essa expressão, tá? Então, é só verificar que x1 multiplicado por esse vetor, mais x2 por esse vetor aqui, etc., dá isso aqui, que é o produto de A por x. Então, aqui a gente está vendo a combinação das colunas de A, né? E os coeficientes dessa combinação linear são justamente as componentes do vetor x. Generalizando um pouquinho esse resultado, a gente pode também usar produto matricial para expressar de forma bem conveniente, adequada para nós aqui, um conjunto de vetores que pertence a um subespaço gerado, tá? Então, aqui a gente tem uma matriz arbitrária, M por N, certos vetores aqui no Rn, outros vetores aqui, os VJs aqui no Rm. Com esses vetores, o 1 até o R do Rn, eu posso juntar todos eles, colocar um do lado do outro e formar uma matriz, né, com R colunas em N linhas, ou seja, uma matriz N por R. Da mesma forma, os vetores V1 até Vs, colocando um do lado do outro, eu vou chamar essa matriz de Q, M por S. E o que eu quero salientar nesse resultado aqui é que se cada vetor A vezes o J está no subespaço gerado pelos Vs, pelo V1 até o Vs, então, eu posso expressar isso de forma matricial da seguinte maneira. Existe uma certa matriz B, S por R, tal que AP igual a QB. Tá? Então, isso aqui também vai ser muito conveniente para nós. A ideia básica para demonstrar isso daqui é simplesmente o seguinte: já que A, o J, está nesse subespaço gerado, e pelo que a gente acabou de ver no lema anterior, se A ou J é uma combinação linear desses vetores aqui, uma combinação desses vetores aqui eu posso escrever como produto matricial da matriz que tem como colunas esses vetores por um certo vetor que eu estou chamando aqui BJ. A matriz que tem esses vetores como colunas nós chamamos de Q. Então, BJ aqui representam os coeficientes da combinação linear quando eu expresso A, o J, como combinação dos V1 até Vs. Para cada J de 1 a R, eu posso fazer isso e obter um BJ. Esse BJ é um vetor de S componentes, e portanto, nós temos aqui essa relação. Agora, juntando esses vetores BJs, um do lado do outro, a gente vai formar a nossa matriz B, tá? A matriz B que vai cumprir essa propriedade aqui, conforme a gente vai ver agora. Então, note que A vezes P é o mesmo que multiplicar A por cada coluna de P. As colunas de P são os vetores o 1 até o R. Multiplicar A por P, então, é multiplicar A por cada coluna de P. Pelo que a gente tem aqui em cima, isso é o mesmo que Q vezes B1, etc., até Q vezes BR, e isso daqui é exatamente Q vezes a matriz B, onde B é essa matriz aqui, que tem como colunas esses vetores, que são, na verdade, os coeficientes de cada uma das combinações lineares. Tá? Então, aqui a gente tem esse resultado, que é um resultado bem interessante.
E uma consequência, um corolário, né, uma consequência disso, é quando os V's e os U's são os mesmos, e a dimensão M e N é a mesma, ou seja, a matriz quadrada, e os V's e os U's são a mesma coisa, né? Então, está nesse corolário aqui, né? Supondo que A agora é uma matriz quadrada, eu tenho um certo conjunto de vetores, cumprindo aqui essa relação, né, de que a imagem de cada vetor desses pertence ao subespaço gerado por eles. Então, existe uma matriz B, R por R agora, tal que AP igual a PB. Tá? Então, essa relação a gente vai usar algumas vezes hoje para discutir as matrizes ortogonais. Tá? Então, se A vezes o J pertence ao subespaço gerado pelo 1 até o R, nós temos AP igual a PB para alguma matriz de R por R. Então, agora sim, vamos para a discussão, né, das matrizes ortogonais. E eu vou dizer aqui que é uma decomposição, justamente porque a gente vai decompor uma matriz ortogonal como um produto de matrizes, né? Basicamente é isso que a gente vai poder deduzir a partir desse lema 1, que a gente pode decompor uma matriz ortogonal como um produto de certas matrizes com uma característica especial. Basicamente, é como se fosse uma diagonalização, só que ao invés de na diagonal a gente ter apenas escalares, né, os autovalores, a gente pode ter escalares, autovalores, ou matrizes 2 por 2, que são aquelas matrizes de rotação que a gente viu, de rotação ou de rotação mais reflexão que a gente viu no início, tá? Então, basicamente é isso que esse lema aqui vai dizer. Então, vamos discutir com mais detalhes agora, mais especificamente o lema 1. Então, dada uma matriz N por N, né, ortogonal, ou seja, que o produto pela transposta é a identidade, nesse lema 1, a gente vai fazer uma hipótese, que existe um alto valor real dessa matriz. Caso não exista, daí a gente vai discutir essa situação no outro lema, né, e, portanto, a gente vai contemplar todas as possibilidades, a existência ou não de autovalores reais. Então, se existe um alto valor real, a gente vai poder concluir o seguinte, que existem matrizes ortogonais, uma matriz B de dimensão n-1, ou seja, Rn-1 por n-1, e uma matriz ortogonal B, tá? Tanto B quanto P, né? Uma matriz ortogonal B de dimensão n-1 e uma matriz P de dimensão n, tais que P transposto a P é igual a isso aqui. Essa notação aqui é preciso que a gente entenda, né? Esse lambda é um número real, então isso aqui é um 1 por 1. Aqui a gente está escrevendo usando notação de matrizes em blocos. Então, aqui tem uma matriz B de tamanho n-1 por n-1. Isso significa que esse zero aqui, na verdade, é uma linha de n-1 componentes, e esse zero aqui é uma coluna do Rn-1. Tá? Então, aqui é uma decomposição em blocos. Tá? Note que, como P é ortogonal, a gente poderia reescrever essa igualdade, multiplicando por P do lado esquerdo aqui, multiplicando por P do lado direito aqui, sobraria A. Né? Ou seja, dá para concluir, então, que A é o mesmo que P vezes essa matriz, vezes P transposto. Tá? Então, quando for conveniente, a gente pode até escrever desta maneira. Tá? Pois bem, vamos discutir então a demonstração desse lema. Tá? O propósito dessa conversa é justamente demonstrar de forma bem detalhada, ou razoavelmente detalhada, esse lema dessa decomposição. Então, vamos lá. Eu vou começar então escolhendo um autovetor unitário associado a lambda, tá? Um autovetor da matriz A, né, que estou supondo aqui nesse caso que tem um autovalor lambda. Uma observação é que esse lambda aqui vai ser 1 ou menos 1, e a conclusão disso é baseada no seguinte fato.
Lambda ao quadrado, eu posso escrever como lambda U1 transposto lambda U1. Então, aqui o transposto para vetores, eu posso ver como produto interno euclidiano, né? E note que isso aqui é verdade, porque isso aqui é o mesmo que lambda, esse outro lambda junto aqui, e o U1 transposto U1 é 1 porque U é unitário. Porque U1 é um vetor unitário, tá? Só que lambda U1 é o mesmo que A1, e aqui eu posso aplicar a propriedade de transposta de um produto, etc., né? E usar que isso aqui é identidade, então ficou o 1 transposto 1, que é igual a 1, e, portanto, esse lambda ou é 1 ou é menos 1. Então, agora, a gente vai considerar, a partir desse vetor U1, uma base ortonormal do Rn, ou seja, vai completar o U1 até chegar numa base ortonormal do Rn. Então, colocando n-1 vetores, que nós chamamos aqui de U2, etc., até o n, de modo que isso aqui seja uma base ortonormal. E agora vamos ver o que acontece para cada j de 2 a n. O que a gente vai ver agora é que a matriz A multiplicada por cada vetor desses, os j's de 2 até n, ela pertence ao subespaço gerado por eles, pelo U2 até o n, ou seja, não envolve o 1. Basicamente, é o mesmo que dizer que o subespaço gerado pelos vetores U2 até o n é invariante pela matriz A. Tá? Multiplicando a matriz A por um vetor desse espaço, permanece nesse espaço. E para a gente verificar isso, a conta basicamente é a seguinte. Eu vou calcular lambda U1, produto interno euclidiano, com A, o J, para J de 2 até N, tá? Eu vou calcular isso, provar que isso vai dar zero. Basicamente, esse é o fato. Bem, lambda U1 é o mesmo que A U1, aqui ficou A o J. Essa conta é parecida com uma que a gente já fez antes, então não precisamos demorar muito, né? Isso é o U1 transposto A o J. Isso é o mesmo que o 1 transposto o J, que é zero, porque a base é ortonormal, né? O 1 está aqui e o J é de 2 a n. Então, provamos que esse produto é zero. Como lambda não é nulo, então o 1 é ortogonal a A vezes o J, ou seja, A o J é ortogonal ao 1. Se é ortogonal ao 1, o complemento ortogonal de 1 é o subespaço gerado pelo 2 até o n, já que essa aqui é uma base ortonormal, então A o J, sendo ortogonal ao 1, vai pertencer ao subespaço gerado por o 2 até o n, para cada j de 2 a n. Agora a gente vai usar aquele lema que nós vimos agora há pouco, né? Chamando então de P a matriz que tem todos esses vetores da base, e P2, digamos, um bloco da matriz P que tem do segundo até o último vetor, tá? Do 2 até o n. Essa P2 tem n linhas e n-1 colunas, né? Como a gente vê, e por essa propriedade aqui, nós concluímos que a P2 é P2 vezes uma certa matriz B, né? Aplicando aquele resultado do lema anterior, né? Então, que existe uma matriz B, tal que AP2 igual a P2B. Essa matriz B vai ser justamente essa que a gente está pedindo aqui no lema 1, tá certo? Então, vamos verificar isso agora, tá? Note que A vezes P é o mesmo que A, U1, P2, né? Porque a matriz P é U1 e isso aqui, que é a nossa matriz P2. Então, eu decompus a matriz P aqui em blocos, né? Aqui tem uma coluna e aqui tem as outras n-1 colunas. Isso é o mesmo que A1, que é lambda 1, e AP2, só que AP2 é o mesmo que P2B. E isso aqui agora, o conveniente, o interessante, é a gente enxergar também como um produto de matrizes. E esse produto de matrizes que a gente vai ver aqui é justamente o resultado de uma multiplicação em blocos, tá? Então, se a gente considerar essa matriz em blocos aqui, que já foi discutida lá em cima, né? Onde aqui um número, aqui é uma linha de zeros, aqui é uma coluna de zeros, aqui é a matriz B, né? Se a gente faz essa conta aqui, nós podemos efetuar essa conta em blocos. É como se fosse
números aqui, cada símbolo desse como se fosse um número. Então, é isso aqui por isso aqui, então fica o 1 lambda 1, não, o 1 lambda, e P2 0, então ficou lambda 1, e aqui o 1 0 e P2B, que está aqui. Tá? Então, essa conta aqui é uma conta importante, não é imediato de a gente aceitar isso, né? Então, é preciso que você treine, que você se convença de que isso, de fato, vale, né? De que essa multiplicação em blocos você pode fazer como se fosse uma multiplicação de números, como se cada bloco desse fosse um número, desde que as dimensões sejam compatíveis, né? Aqui é n por 1, aqui é n por n menos 1, aqui é 1 por 1, aqui é n menos 1 por 1, e assim por diante, né? Aqui é 1 por n menos 1 e aqui é n menos 1 por n menos 1. Todas as multiplicações envolvidas são possíveis e é possível escrever, então, essa multiplicação em blocos dessa maneira, fazendo essa linha por essa coluna de blocos, que está aqui, e essa linha por essa coluna de blocos que está aqui, tá? E isso aqui é a nossa matriz P, né? Tá? É a nossa matriz P. Então, basicamente, nós concluímos, né? Agora é só multiplicar por P transposto aqui, do lado esquerdo, e aqui também, que a gente vai ter o resultado ali de cima, tá? Só que para isso, para a gente multiplicar por P transposto aqui e ver que dá identidade, daí sobra um P transposto aqui, onde P transposto AP vai ser essa matriz aqui, para finalmente terminar a demonstração do lema, a gente precisa ver que realmente essa matriz P é ortogonal, ou seja, que P transposto P é a identidade. E também que a matriz B, que a gente obteve aqui na demonstração, é ortogonal, porque o lema está pedindo para mostrar que existe uma B ortogonal e uma P também ortogonal. Então, vamos ver que tanto P quanto B são ortogonais. Tá? P é a matriz que tem essas colunas aqui, ó, o 1 até o N, e eles formam uma base ortonormal. Então, vai ser fácil verificar que P é ortogonal. Então, a matriz P transposta está aqui, né? Peguei cada linha e transpus. A matriz P está aqui. E agora, multiplicar isso aqui, primeira linha vezes a primeira coluna, que dá 1, porque são ortonormais, né? Primeira linha, segunda coluna, 0, etc. A gente vai ter a matriz identidade, tá? E agora, para ver que a matriz B aqui também é ortogonal, nós vamos calcular B transposto B e ver que dá identidade. Bem, B transposto B é o mesmo que isso aqui. Por quê? Por quê? Bem, essa conta aqui é o mesmo que B transposto vezes P2 transposto vezes P2B. Então, fica no meio aqui um P2 transposto P2. Ora, da mesma forma como a gente acabou de ver aqui que P transposto P é a identidade, também dá para ver que P2 transposto P2 é a identidade. É a mesma coisa que isso, só que ao invés de ir do 1 até o N, vai do 2 até o N. Do 2 até o N, mas a conta é exatamente a mesma, da identidade. Então, quando você faz essa... Perdão. Quando você faz essa conta aqui, você tem B transposto P2, P2B. Então, é o mesmo que isso aqui. Tá ok? Agora, a gente vai usar o fato de que P2B é o mesmo que AP2. Não é? Pela propriedade que nós vimos aqui atrás. Ó. Deixa eu mostrar aqui atrás. Ó, aqui. P2B é o mesmo que AP2. Pois bem. Voltando aqui, então, nós temos isso aqui. E agora, aplicando de novo a propriedade de transposta de um produto, fica P2 transposto, A transposto, A, etc. Só que A é a identidade, então isso ficou a identidade. E daí acabou o lema 1. Então, nós provamos aqui. Agora, nós vamos para o lema 2. O lema 2 é a outra situação, e com isso a gente esgota todas as possibilidades. Uma delas é existir um alto valor real, e a outra possibilidade é não existir um alto valor real, tá? Então, suponha que a matriz é ortogonal e que não tem alto valor real. Bem, eu estou supondo aqui n maior que 2, porque, bem, primeiro que para n igual a 1,
o resultado, tanto do lema 1 quanto do lema 2, ficam triviais, é uma matriz 1 por 1 é um número e não tenho que provar. Para n igual a 2, a gente, de certo modo, já analisou lá no início da conversa, tá? Então, eu vou supor n maior que 2. Obviamente que nessa situação do lema aqui, se eu estou supondo que ela não tem autovalores reais, esse n aqui só pode ser a partir de 4, né? Maior ou igual a 4, porque para n igual a 3, é ímpar, vai ter um autovalor real. Então, na prática, a hipótese aqui de que não tem autovalores reais, ela só vai acontecer para n par, tá? Bem, nesse caso, se a matriz ortogonal não tem autovalores reais, isso significa, portanto, que n é par, então vão existir matrizes ortogonais R, essa R vai fazer o papel do lambda, tá? E B, a R é 2 por 2 e a B é n menos 2 por n menos 2. E mais uma matriz P, que vai ter o mesmo papel de antes, do lema anterior, tais que P transposto AP igual a essa matriz em blocos aqui. Um bloco 2 por 2. Aqui é um bloco nulo linha, é uma linha de n menos 2 componentes. Aqui é uma coluna de n menos 2... Não, pera lá. Aqui é um bloco que tem duas linhas e n menos 2 colunas. Aqui é um bloco nulo que tem duas colunas e n menos 2 linhas, né? A mesma quantidade de colunas de R eu tenho aqui para esse zero. Então, esse zero aqui representa uma matriz que tem duas colunas e n menos 2 linhas. E aqui eu tenho duas linhas e n menos 2 colunas. E B é n menos 2 por n menos 2. Então, vamos discutir agora a demonstração desse lema, desse resultado, tá? Bem, como esta matriz não tem autovalores reais, o polinômio característico dela, eu posso decompor como um produto, né, de polinômios de grau 1 ou 2, mas como não tem autovalor real, nenhum fator desse produto vai ter grau 1. Todos os fatores vão ter grau 2. Serão fatores irredutíveis de grau 2. Esse símbolo aqui é o símbolo de grau do polinômio, tá? A gente sabe que todo polinômio de coeficientes reais eu posso decompor como um produto de polinômios de grau 1 ou 2, né? Como aqui a matriz não tem autovalores, o polinômio característico não pode ter um fator de grau 1, porque senão eu teria ali uma raiz real e, portanto, um autovalor, tá? Mas a nossa hipótese diz que não tem. E nesse caso aqui vai até n dividido por 2, justamente porque o grau desse polinômio é n, né? Então eu tenho aqui n sobre 2 fatores de grau 2. Portanto, eu tenho aqui um polinômio de grau n. Cada fator aqui é irredutível e tem grau 2, tá? Mas, por outro lado, o teorema de Cayley-Hamilton, que nós vemos em álgebra linear, ele afirma que o polinômio característico, quando avaliado na matriz A, dá a matriz nula. Ou seja, se você avaliar esse polinômio aqui na matriz A, isso vai dar a matriz nula. Isso significa que pelo menos um desses fatores aqui corresponde a uma matriz não invertível, né? Então, pelo menos uma dessas matrizes aqui, PJ de A para algum J, vai ser uma matriz com determinante igual a zero. Ora, se essa matriz PJ de A tem determinante igual a zero, o que isso significa? Que PJ de A vezes um certo V, aqui, ó, vai dar o vetor nulo. Para algum vetor V diferente do vetor nulo, a gente vai ter PJ de A vezes V igual ao vetor nulo. Só que PJ de A vezes V, PJ é um polinômio irredutível de grau 2. Então, PJ é um polinômio da forma PJ de T, um polinômio da forma T quadrado mais BT mais C. Quando você avalia esse polinômio T quadrado mais BT mais C na matriz A e multiplica pelo V, vai dar justamente isso aqui. A quadrado
mais BA mais C identidade, multiplicada pelo vetor V. Então, ficou A quadrado V mais BAV mais CV. Então, isso daqui vai dar 0 para um vetor não nulo. Bem, isso aqui agora a gente vai reescrever dessa maneira, né? A quadrado V é o mesmo que A de V, joga o BAV e o CV para o segundo membro, então você tem essa relação. O que a gente conclui disso? Que o espaço gerado por V e AV é invariante, ou seja, quando você multiplica A por cada vetor desse espaço gerado, esse espaço mesmo, porque A de V cai aqui, e A de V também é uma combinação desses dois vetores. Então, esse espaço é invariante pela matriz A. E daí, agora, de novo, a gente vai usar aquela propriedade lá do início, tá? A gente vai considerar uma base ortonormal para esse espaço aqui, né? Esse espaço aqui é invariante, nós vamos considerar o 1 e o 2 uma base ortonormal para ele. Uma pergunta que surge aqui é por que esse espaço tem dimensão 2, né? Esse espaço aqui não poderia ser um espaço de dimensão 1, apesar de estar representado aqui por dois vetores, eles poderiam ser LDs? Não. Por que eles não podem ser LDs? Por que a dimensão tem que ser 2 mesmo? Porque se esses dois vetores fossem LDs, o V e o AV seriam múltiplos. Então, o AV seria múltiplo de V. Então, V seria um autovetor, que não é o caso nesse lema, né? A hipótese diz que não tem autovetores, autovalores reais, tá? Então, a dimensão é 2 mesmo. Vou considerar uma base aqui ortonormal para esse espaço e aplicar aquela propriedade que a gente discutiu no início, aquele lema importante que eu falei de álgebra linear que a gente discutiu no início. Se eu tenho um subespaço invariante, né, eu posso escrever de uma forma conveniente e matricial essa relação, tá? Então, eu vou chamar a matriz formada por essas duas colunas aqui, né? Juntando esses dois vetores como colunas de uma matriz, vou chamar de P1. É uma matriz que tem N linhas e duas colunas. E vou considerar uma matriz R que tem esse papel aqui, AP1 igual a P1R, tá? Então, isso aqui segue daquele lema que nós vimos no início, né? Por quê? Porque a matriz A aplicada nesse espaço aqui, que é invariante, né? O espaço gerado por esses dois vetores é o mesmo que o espaço gerado por esses dois aqui, e como ele é invariante, a matriz A aplicada ao 1 está nesse espaço, e A aplicada ao 2 está no espaço gerado por esses dois também. Portanto, A vezes P1 é o mesmo que P1 vezes uma certa matriz R. 2 por 2, porque aqui eu tenho dois vetores, né? Aqui é o tamanho 2, então eu tenho uma matriz R 2 por 2. Essa R vai ser justamente essa que a gente procura aqui, tá? Falta agora descobrir quem é a matriz P. E quem é a matriz B. Tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, só para já cumprir essa etapa aqui, provar que essa R é ortogonal, é só ver que R transposto R é o mesmo que isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é o mesmo que R transposto P1R. Mas P1 transposto P1, que aparece nessa conta aqui, é algo parecido com o que nós já fizemos, né? É isso aqui transposto vezes isso aqui. E como isso aqui é ortonormal, vai dar identidade. Então, o P1 transposto P1 que aparece aqui no meio dá identidade. Então, isso é a mesma coisa que o R transposto R, tá? Só que P1R é AP1, tá? E agora uma conta parecida com as que a gente já fez. Isso aqui é o mesmo que P1 transposto A P1, isso aqui é identidade, e P1 transposto P1 também é identidade, então nós concluímos que isso deu a identidade, tá? Bem, agora, para construir B e P, a gente vai estender aquela base, o 1 e o 2, para uma base ortonormal do Rn. Então, o 1 e o 2 já formavam, já eram vetores ortonormais, né? Aqui, ó, o 1 e o 2 já eram ortonormais, e a gente vai estender para uma base do Rn, né? Uma base ortonormal do Rn. E nós vamos considerar agora os J de 3 em diante e vamos fazer uma conta parecida, verificar que A aplicado a cada UJ do terceiro em diante está no gerado por esses vetores.
o J do terceiro em diante. É isso que a gente vai ver agora. E para isso, a conta basicamente é parecida com aquela que nós fizemos lá no caso do lema 1, né? Então, nós vamos pegar a P1 transposto, que é a matriz que tem esses dois vetores aqui, né? Transposta, por A ou J. Esse J aqui é de 3 até N, tá? Bem, essa igualdade aqui, de onde ela vem, né? O que justifica essa igualdade aqui? Vamos ver. Note que P1 transposto ao J, tá aqui, ó, P1 transposto ao J, só que tem esse R e esse R aqui, né? Mas isso aqui você pode escrever como R transposto P1 transposto, R transposto P1 transposto. Esse R transposto que fica na frente, junto com R, vai dar identidade, porque nós acabamos de provar que R é uma matriz ortogonal. Então, R transposto R, ou R transposto é a identidade. Então, esse R transposto que vem aqui para frente, junto com esse R, dá a identidade. Sobrou P1 transposto A ou J. Então, essa expressão aqui, por um motivo que vai ser conveniente, nós reescrevemos desse jeito. Tá? Ao reescrever desse jeito, nós vamos usar aquela propriedade que P1R é o mesmo que AP1, tá? A propriedade que nós usamos agora há pouco. P1R é o mesmo que AP1. E agora aqui eu vou aplicar a transposta do produto. Isso é o mesmo que R, P1 transposto, A transposto, A, o J. Tá? Agora esse A transposto A é a identidade, e daí ficou P1 transposto o J. Só que P1 transposto tem esses dois vetores aqui, é o 1 transposto, o 2 transposto. Quando você faz pelo o J, né, que esse A transposto A some, né, vai dar 0, porque o 1 transposto qualquer o J é 0, o 2 transposto qualquer o J é 0 também, porque eles são ortonormais, e o J está de 3 a N. Então, isso daqui vai ficar 0, né? Ó, aqui eu só eliminei o A transposto A, que é a identidade, então ficou isso aqui, né? R, P1 transposto o J, e isso aqui vale 0 porque o J é de 3 em diante, e aqui tem os vetores 1 e 2. Então, isso é 0, tá? Bem, consequentemente, A ou J está no complemento ortogonal dos vetores o 1 e o 2, né? Porque cada um deles, que está na matriz P1 aqui, que é formada pelo 1 e o 2, é ortogonal a A ou J. Então, A ou J pertence a esse complemento ortogonal. Só que como de 1 até o N formam uma base ortonormal, o complemento ortogonal desses dois é o mesmo que o gerado pelo resto, pelos outros, tá? Então, A ou J pertence a isso aqui. Ou seja, para J de 3 em diante, A vezes o J pertence ao gerado pelos vetores o 3 até o N. De novo, a gente vai aplicar aquele resultado e concluir o quê? Que A vezes essa matriz que vai desde o terceiro até o Nésimo é uma certa essa matriz vezes uma outra matriz, tá? Então, essa outra matriz a gente já vai aparecer, ela vai ser justamente a B. Só antes eu vou dar um nome aqui. A essa matriz que tem do terceiro até o Nésimo vetor da base, o 3 até o N, eu vou chamar de P2. Então, P2 é um bloco, que eu vou formar depois uma matriz P. Tem do terceiro até o Nésimo, ou seja, tem N menos 2 colunas, e N linhas, porque cada vetor está no Rn. E P vai ser a matriz que tem os dois blocos, o bloco P1, que tem os vetores o 1 e o 2, e o bloco P2, que tem os vetores o 3 até o N. Então, essa matriz aqui tem N colunas, N linhas, ou seja, é a matriz que tem justamente esses N vetores aqui como colunas. É a mesma, enfim, a gente já construiu uma matriz assim no lema 1, né? Uma base ortonormal, as colunas formam uma matriz P, que a gente já fez a conta e viu que essa matriz P é ortogonal, tá? Então, essa conta a gente já tem. Essa P aqui vai cumprir o que o lema diz e ela já é ortogonal, porque as colunas são ortonormais. Falta achar a matriz B, né? Pois bem, como A vezes o J pertence aos os J's de 3 até N, então A vezes P2
é P2 vezes uma certa B. De que tamanho? N-2 por N-2. É a mesma quantidade de vetores que tem aqui, ó. A mesma quantidade de vetores que tem aqui, N-2, né? Porque vai do 3 em diante, N menos os dois primeiros. Então, existe uma B satisfazendo a propriedade. Então, veja como foi importante aquele lema de álgebra linear, tá? AP2 igual a P2B. Vamos provar agora que essa B cumpre as exigências do lema e daí isso finaliza, né? Então, note, A vezes P é o mesmo que... Primeiro a gente vai provar essa relação aqui, ó, tá? A vezes P é o mesmo que AP1, AP2. Tá? Só que AP1 é o mesmo que P1R. Isso a gente já tinha visto anteriormente. E AP2 é o mesmo que P2B. Está aqui. Isso a gente pode escrever como um produto em blocos, como P1, P2, por R0, 0B. Esses zeros aqui são zeros de dimensões apropriadas, conforme a gente já discutiu, né? Então, esse por esse dá o P1R, e esse por esse dá o P2B. E isso aqui é P vezes a matriz. Como essa P é ortogonal, porque ela tem colunas ortonormais, a gente já viu isso no lema 1, então multiplicando aqui por P transposto do lado esquerdo, fica só essa matriz em blocos. E multiplicando aqui por P transposto, fica P transposto AP. Então, a gente tem isso aqui. Para acabar a demonstração, só falta provar que B é ortogonal, que esse bloco B é ortogonal. E para ver que esse bloco B é ortogonal, basta a gente ver que B transposto B é o mesmo que isso aqui. Essa conta a gente fez já parecida algumas vezes hoje, né? Então, B transposto, P2 transposto, P2B, só que P2 transposto, P2 é identidade, porque P2 tem colunas ortonormais, tá? P2B é o mesmo que AP2. Aqui eu posso aplicar transposta do produto e isso fica a identidade aqui e aqui também a identidade. Então, fechou o lema 2. Tá? Agora, com esses dois lemas, eu vou dar aqui uma ideia de como que a gente vai obter finalmente o teorema da decomposição de matrizes ortogonais. Tá? A ideia para o teorema que vai vir a seguir está baseada na indução, né? Você pode, aqui está só a ideia, mas você pode formalizar tudo isso usando o princípio da indução. Então, por exemplo, você começa lá com uma matriz ortogonal, A. Então, existem matrizes P e R1 e B1 satisfazendo isso aqui. Estou pegando ali essa situação de não ter alto valor real. A situação em que tem alto valor real, no lugar do R1 aqui seria um lambda 1, tá? É isso. Tá? Mas a essência, a ideia é a mesma aqui, tá? Então, primeiro, você aplica ou o lema 1 ou o lema 2 e decompõe dessa maneira. P transposto a P igual a uma coisa em blocos desse jeito. Onde aqui ou vai ser um número real, que é o alto valor, ou uma matriz 2 por 2, como a gente viu no lema anterior. Tá? Agora, você aplica a mesma coisa. Já que esse B aqui a gente viu pelo lema que é ortogonal, você aplica a mesma coisa para essa matriz B. Aplica o mesmo resultado do lema para essa matriz B1 aqui, para essa matriz B1, obtendo uma certa matriz Q. Agora, a B1 tem dimensão menor, né? Então, ela pode ter ou dimensão n-1 ou dimensão n-2. Mas, enfim, você aplica a mesma propriedade para ela. E você vai obter o quê? Um R2 e um B2, aqui de dimensão 1 ou 2, dependendo se tem ou não alto valor real. E aqui de dimensão n-1 ou n-1 por n-1 ou n-2 por n-2. Enfim, você decompõe esse bloco aqui, você decompõe dessa maneira aqui. E agora, como que você pode reescrever tudo isso junto? Tudo isso aqui junto. Da seguinte maneira, eu vou definir uma matriz U como P, que é essa P aqui, N por N, ortogonal, por uma matriz em blocos da seguinte maneira. A identidade aqui vai ter o tamanho compatível com essa matriz Q. Então, se essa B1 aqui é N menos 2 por N menos 2, então aqui a gente vai ter, quer ver, se essa B1 vai depender do tamanho
da B2. Se essa B2 é n-2 por n-2, né? Não, a B1. Se a B1 é de tamanho n-2 por n-2, essa aqui também vai ser. E daí aqui a identidade vai ser 2 por 2. Se essa B1 aqui tem tamanho n-1 por n-1, né? Digamos que aqui seja aquele lambda, daí aqui vai ter também tamanho n-1, e aqui esse identidade é 1 por 1, que é um número 1, tá? Então, isso vai depender dos tamanhos, mas essencialmente é a mesma ideia. Eu estou aqui usando até a notação do lema 2, né? Então, eu posso pensar 2 por 2 aqui n-2 por n-2, essa aqui também, n-2 por n-2, então essa identidade aqui vai ser 2 por 2, tá? Definindo U dessa maneira, o transposto AU nós podemos verificar, fazendo a conta em blocos também, né? O transposto AU é o quê? O transposto AU é isso aqui transposto, vezes P transposto, vezes A, vezes P, vezes isso aqui. Quando você faz essas contas, né? A gente substitui, P transposto AP substitui por isso, etc., e faz a conta com essa matriz em bloco, você vai obter exatamente isso aqui. O bloco R1, digamos 2 por 2, aqui um outro bloco 2 por 2, e aqui um bloco n-4 por n-4, né? Então, aqui já ficaram duas dimensões, aqui duas, sobraram n-4, tá? Então, você vai diminuindo, e vai ficando com blocos ou 2 por 2, ou algum bloco 1 por 1, né? No caso de ter autovalor real. Então, essa que é a ideia que tem na demonstração do teorema que vem a seguir, tá? Então, o teorema é o teorema da decomposição de matrizes ortogonais. Então, o primeiro caso é quando a dimensão é par, quando a matriz é n por n e n é um número par, digamos 2m. Então, se A é ortogonal e de tamanho par, existem matrizes ortogonais P e R1 até Rm. Essas matrizes R1 até Rm são matrizes 2 por 2, da seguinte forma: cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, ou dessa forma aqui, com esse menos, ao invés de acompanhando o seno, acompanhando o cosseno aqui em uma delas. Isso vai depender do determinante de A. Se o determinante de A é positivo, e uma matriz ortogonal, ou o determinante é 1 ou menos 1. Então, se o determinante de A é 1, essas matrizes RJ aqui, da diagonal, em blocos 2 por 2, vão ter essa cara aqui. CJ é cosseno de θJ e SJ é seno de θJ. Então, vão existir números reais, né, que posso pensar em ângulos, θ1, θ2 até θm, entre 0 e 2π, tal que P transposto AP é essa coisa diagonal. É como se fosse uma diagonalização mesmo, só que em blocos. Cada bloquinho aqui é 2 por 2. Tá? E caso o determinante de A seja menos 1, o primeiro bloco ele vai ser esse aqui. E do segundo em diante, esses daqui. Tá? Note que esse primeiro bloco aqui, o determinante é menos 1, né? Porque fica menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado é menos 1. E os outros têm determinante 1. E quando você faz o determinante dessa matriz em blocos, é o mesmo que o produto dos determinantes dos blocos diagonais. Ou seja, vai dar 1 nesse primeiro caso e menos 1 nesse segundo caso aqui, tá? E isso é coerente, porque o determinante de A, nesse caso aqui, é 1, e nesse caso aqui é menos 1. E o determinante dessa matriz aqui é o mesmo que o determinante de A, né? Porque fica determinante de P transposto vezes determinante de A, vezes determinante de P, só que eu posso juntar, né, determinante de P transposto vezes determinante de P, que é o mesmo que 1. Então, ficou determinante de A. Tá? Então, esse é o teorema que decompõe uma matriz ortogonal, basicamente por blocos diagonais. 2 por 2, dessa forma, ó, rotações ou rotações, exceto a primeira ali, que é uma rotação com uma reflexão. Tá? E no caso em que n é ímpar, a gente vai ter um bloco a mais, 1 por 1, que é esse lambda aqui. Como n é ímpar, a matriz vai ter um alto valor real, ele vai ocupar esse primeiro bloco aqui, e do segundo bloco em diante, parecido com o que vimos no lema anterior. Tá? Então, com n ímpar,
vai existir uma AP ortogonal, então que P transposto a P tem essa decomposição aqui. Então, aqui lambda é o alto valor, e R1 até Rm são os blocos que têm esse formato aqui. Note que todos eles têm determinante igual a 1, né? E aqui vai depender, né? O lambda vai ser 1, se o determinante dessa matriz aqui toda, ou o determinante de A, né? Que é o mesmo que o determinante dessa matriz, se for 1, o lambda vai ser 1. Se o determinante de A for menos 1, esse lambda vai ser menos 1. Tá? Então, essa é a decomposição de uma matriz ortogonal. Tá? Então, a gente termina aqui. E com isso, eu fecho essa... E com isso eu fecho essa nossa discussão. Tá?